Por causa da pandemia, o estilo de trabalho home office se tornou algo comum para muitos profissionais. Só que nem todo mundo consegue ser produtivo neste modelo. E para te ajudar a construir uma rotina saudável, trabalhando de casa, eu converso hoje com a Carolina Vieira, que é consultora de rotina, inclusive trabalha em home office. Boa tarde, Carolina. Há quanto tempo, inclusive, você mudou a sua rotina para home office? Porque não foi só por causa da pandemia, não, né? Boa tarde, Liliana. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Não foi só por causa da pandemia. Já tem mais de 6 anos que eu trabalho no formato de home office. E quais são os principais benefícios desse tipo de modelo de trabalho? Olha, a gente tem os benefícios e tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, né? Mas, na minha opinião, os maiores benefícios é a gente evitar aquele tempo de deslocamento, evitar trânsito, evitar o estresse que a gente tem para se locomover nas grandes cidades. Você otimiza tempo e você consegue também se dedicar a algumas outras atividades, como você economiza esse tempo de deslocamento, você consegue se dedicar a algumas outras atividades ali dentro de casa, né? Para as Agora, mulheres que são mães, você consegue ficar um pouco mais perto dos filhos. Tem algumas vantagens aí no home office. agora, Carolina, inclusive comecei falando que durante a pandemia muita gente foi, de certa forma, forçada a entrar no regime de home office e nem as empresas sabiam muito bem como é que isso funcionava. Então, tem muita gente reclamando, por exemplo, que sente que está trabalhando demais, que não está sendo tão produtivo quanto era. Então, quais são os cuidados importantes para quem está trabalhando nesse modelo? O home office, da forma que a gente está experimentando hoje, né, esse home office forçado e urgente, ele não é a configuração ideal de trabalho. As empresas não tinham preparo nem suporte para colocar essas pessoas em casa trabalhando e as pessoas também nunca tinham experimentado essa nova realidade. Então a gente precisa, eu acho que a primeira coisa que todo mundo precisa entender é a questão de definir horários de trabalho, de descanso, ambientes dentro de casa de trabalho e de descanso e também saber impor limites, né? Principalmente para os gestores, precisa respeitar o horário de descanso do trabalhador. E as próprias pessoas, né? O próprio funcionário precisa entender o seu horário de trabalho e também fazer intervalos, fazer pausas, respeitar o seu momento de descanso também. Agora, trabalhar de casa também tem suas armadilhas, porque às vezes a pessoa não tem um ambiente fixo, um local próprio para ela trabalhar, aí olha para o sofá, lembra de uma série na TV. Como é que a gente lida com essas armadilhas aí? Exatamente. Trabalhar em home office é um desafio, primeiro, individual, né? A gente precisa aprender a se colocar limites, a se entender, se observar para a gente criar o nosso ritmo de trabalho. Então, uma das coisas mais importantes é exatamente isso: a gente definir uma rotina de trabalho, tanto com horário para dormir, para acordar, para começar e para encerrar o expediente também. Outra coisa é criar um ambiente para trabalhar. Então, nada de trabalhar do sofá, da cama, a não ser que você não tenha um espaço onde você pode colocar uma mesa e uma cadeira, você precisa definir esse ambiente. Esse ambiente tem que ser bem iluminado, esse ambiente tem que ter as ferramentas que você precisa, tem que ser um ambiente organizado, né? A bagunça visual que a gente deixa às vezes espalhada pela casa também influencia na nossa produtividade. E eu acho que a principal coisa é a gente precisa criar uma rotina, né? A gente às vezes acha que rotina é uma coisa ruim, mas na verdade o nosso cérebro, ele gosta de rotina. Ele gosta do horário, da sequência de coisas que a gente vai fazer, porque quando a gente tem que tomar essas pequenas decisões, do que eu faço agora, para o que eu dou atenção, eu lavo a louça, eu atendo, eu respondo o WhatsApp, eu respondo o e-mail, o nosso cérebro acaba gastando muita energia nessas pequenas decisões, e isso faz com que a gente fique com menos energia, menos concentrado, com menos foco, que a gente fique mais estressado de ter que ficar gerenciando tudo isso. E para quem tem filho, eu acho que é um desafio maior ainda, que tem que criar essa rotina também com as crianças. Mas o home office, de uma forma geral, ele funciona, ele é uma ótima opção, desde que a gente tenha tempo e capacidade de se preparar, de se ajustar para que isso funcione. Pelo que você está explicando, é muito mais sobre organizar, né? Muito mais sobre organização dessa rotina e acaba criando uma qualidade de vida maior se a gente souber lidar com esse novo modelo, né, Carol? Isso, na verdade, além disso, é a gente se entender, a gente se conhecer. Conhecer o nosso ritmo, conhecer a nossa energia, melhorar a nossa alimentação, dormir bem, respeitar o nosso tempo de descanso. Eu costumo falar que a gente precisa de momentos de refúgios cotidianos,
que é fazer as atividades ali que nos relaxam, longe de tela, ter o horário de comer, comer com calma, comer prestando atenção, não ficar o tempo todo preso em celular, em WhatsApp, em demanda. E, claro, tentar fazer com que as pessoas também entendam a nossa rotina e que respeitem os nossos horários de descanso. Tá certo, Carolina Vieira, ela que é consultora de rotina, jornalista, empreende também home office. Obrigada pela sua participação, uma ótima tarde para você. Obrigada pelo convite, uma ótima tarde para todo mundo. Obrigada.